Na verdade, eu tinha preparado uma palavra para falar sobre o final dos tempos, né? Aí, eu com a Márcia, todas as noites a gente para um pouquinho para orar, ler um pouquinho a palavra, né? E de segunda-feira a gente faz antes, por causa da reunião. E aí eu falei para ela que a ministração final dos tempos, falou, dá uma palavra mais assim de incentivo, de proclamação, né? Porque a gente estamos vivendo em angústia, né? Falei, você tem razão, né? Aí eu decidi fazer algo diferente. Eu tenho um texto que decorei esse texto, que está em Colossenses 1, quem quiser acompanhar aí comigo, são 2 versículos que eu recito todas as noites, praticamente todas as noites antes de dormir. Eu decorei, né, os versículos, Colossenses 1, do verso 12 ao 22. E eu vou assim recitando, mas eu vou meditando sobre eles. Por que eu uso esse texto? Aliás, por coincidência, quem assistiu o nosso culto ontem, às 10 da manhã, o Maurício Nielsen fez um texto para introduzir o culto. Não é? E fiquei até muito contente ele ter usado. Primeira coisa, que esse texto, eu acho que é um dos textos das cartas paulinas, né, das cartas de Paulo, que mais exalta Jesus. Ele exalta todo o tempo, mas eu acho que esse é o texto que mais exalta Jesus, né? E houve uma época que acho que todos nós, antes de dormir, temos hábito de ter um tempinho de oração, de falar com Deus, né? De dizer boa noite para o Senhor, né? Quer dizer, ele não precisa de boa noite, mas nós precisamos, né? Então, às vezes eu fazia a oração e eu, quando terminava a oração, pegava no sono e de repente eu estava quase dormindo, puf, acordava. E eu comecei a estranhar isso, por que acontecia isso? E eu percebi que as minhas orações eram muito assim de pedidos, né? E continua sendo. Eu peço bastante, né? E não tem nenhum erro nisso, né? Pedir muito. Mas eu não exaltava a Deus, não glorificava, né? E assim, tem um texto de Malaquias que ele diz assim, vocês me chamam de pai, muito bom, mas aonde está a minha honra, né? Então, uma coisa é chamar de Deus de pai, outra coisa é honrá-lo. E Jesus disse que se nós não louvarmos, as pedras louvarão. Não é uma coisa assim forte isso, né? Então, nós temos essa opção, né? De louvar a Jesus ou deixar as coisas inanimadas de louvar a Jesus. Então, esse texto é um texto de louvor e é um texto que ajuda a gente a permanecer na videira, né? A palavra em João 15 diz que nós somos ligados à videira, e se nós estivermos ligados em Jesus, ele vai estar ligado conosco, né? E pediremos tudo o que nós quisermos, e ele fará. Isso se nós estivermos ligados com ele. Então, eu vejo que esse texto é uma forma assim, de a gente estar sempre ligado com Jesus, né? Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, ele tem me ajudado muito, e eu acho que já faz muito tempo, que praticamente todas as noites, né, eu falo esse texto para Deus, e eu sinto paz, porque eu acho que é um dos textos que mais Paulo consegue mostrar a majestade, como nós cantamos aí de Jesus, aliás, 2 hinos lindos,
escolhidos aí pela Adriana e pelo Everton. Então, ele começa dizendo o seguinte, eu vou ler assim no texto, né, embora eu saiba de cor, mas eu vou ler. Então, no verso 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, veja, no verso 12 já começa, dar graças ao Pai. Por que dar graças ao Pai? Porque ele nos fez idôneos, quer dizer, nos fez aptos, nos capacitou para nós fazermos parte da herança nos santos da luz. Porque santos na luz, né, a gente conhece vários, né? Jesus fala sentar à mesa, que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, né? Vamos sentar à mesa com os apóstolos, né? Com esses homens de Deus. Então, esses são os santos na luz, então nós vamos estar com eles, né? Então, como é que Deus faz isso para nós termos essa certeza, essa garantia que nós vamos estar participando dessa herança, de estar com os santos na luz. Então, no verso 13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no Filho do seu amado, né? Então, veja, ele nos tirou do império das trevas. O que significa império, né? Império significa um lugar que há um imperador, né? Por exemplo, Império Romano, né? Império Otomano, eles faziam das pessoas escravas, né? Império é alguma coisa satânica, né? Então ele nos tirou e nos levou para o reino do Filho do seu amor, né? O reino aonde há um rei, né? E o rei ele não tem esse procedimento de fazer escravos, né? Então a gente não chama rei de Roma, né? A gente chama imperador de Roma, porque esses imperadores eram realmente muito malignos, né? Matavam assim, e, enfim. Então, Deus nos arrancou, veja como é que Deus fez, ele nos arrancou do império das trevas, onde nós éramos escravos de um imperador, né, que era Satanás, e nos levou para o Filho do seu amor, o seu amado, né? Então, como é que ele fez isso? Ele não, ele tinha que ter uma estratégia para fazer isso. E no verso 14, ele mostra qual foi essa estratégia, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, ele diz que o Filho do seu amor, o Filho amado, nos deu a redenção. Através dele, Deus pôde nos tirar do império das trevas. Ou seja, a redenção significa comprar de volta, né? Porque em Adão, nós deixamos de ser filhos, né? Nós perdemos a condição de filhos de Deus, né? Então, nós tínhamos que ser comprado de volta. Só que, para ser comprado de volta, precisava uma moeda para comprar. Para comprar, você tem que pagar um preço, se paga alguma coisa, né? E qual foi essa moeda? O texto diz que essa moeda foi o sangue. Foi pelo sangue de Jesus, né? Um sangue imaculado. Nós somos comprados de volta, né? E não só fomos comprados de volta, como houve a remissão dos pecados, né? Remissão significa perdão. Então, houve perdão dos nossos pecados. Ele nos comprou e nos purificou com o seu sangue. Então, dessa forma, Deus nos tirou do império das trevas, né? Através de Jesus Cristo, através dessa compra. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, diz a palavra. Sem derramamento de sangue não há perdão, né? Então, o sangue do Cordeiro Imaculado, né, do Cordeiro Santo, é que nos levou de um local para o outro, né? Nos levou do império para o reino. Então, isso, veja, a gente recitando todas as noites, isso nós vamos estar lembrando, e Jesus quer que a gente lembre disso, né? Por isso ele fala para nós tomarmos a ceia, né? Para termos lembrança, né? Memória do que foi feito na cruz por nós, né? E aí,
Paulo, então, começa a descrever quem é esse Redentor, quem é esse remidor dos nossos pecados, né? Então, no verso 15, ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Nós não vimos Deus, ninguém viu Deus, nenhum olho humano viu Deus, né? Então, Jesus é o verbo que se manifestou em carne e habitou no meio de nós, né? E como diz João, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça, cheio de verdade, né? Então, Jesus se fez humano, né? Habitou no meio de nós, né? Ele veio como Cordeiro Santo de Deus para morrer no nosso lugar. Então, nós podemos imaginar o que é esse Deus Todo-Poderoso, de repente se tornar um óvulo, né? Um feto, no ventre de uma adolescente, né? Ser alimentado por essa adolescente, tanto no útero como, né, no seu nascimento, né? Se amamentou, foi amamentado por a sua criatura, né, para que ele não morresse, não desaparecesse. Então, esse foi o Deus que se manifestou no meio de nós. Então, nós vimos Deus, nós tocamos em Deus, né? João diz que nós tocamos em Deus, nós tivemos com Ele, né? Então, nós vemos Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? E aqui diz também que Ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra, primogênito, a gente sabe que é o primeiro, né? Então, ele é o primeiro de toda a criação. Mas no verso seguinte, nós vamos ver que Jesus criou todas as coisas. Como é que ele é uma criatura? Como é que ele é o primogênito de toda a criação? Parece que Paulo aí cometeu um equívoco, né? Mas o que Paulo está dizendo é que ele foi a primeira criatura. Então, existe um texto em Apocalipse que diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. É interessante isso, né? Que no coração de Deus, ele sabia que criando o homem ia pecar. E que precisaria de um salvador, precisaria de alguém que morresse no lugar do homem. Então, Deus concebeu Jesus como criatura antes de criar o homem, para que ele pudesse ser o nosso substituto nos nossos pecados naquela cruz. Veja que interessante, em Gênesis, no capítulo 1, diz assim, que no sexto dia Deus criou o homem, e ele viu que tudo que ele tinha criado era muito bom, e no sétimo dia ele descansou. Não é assim que diz a palavra? Que é o sábado, né? Agora, como é que Deus criou o homem, sabendo que o homem ia pecar, que o homem ia traí-lo, que o homem ia optar em servir o diabo do que ele, e ele descansou? Como é que alguém pode criar uma coisa e descansar? Né? É absurdo a gente pensar isso, né? Mas por que Deus descansou? Porque ele já tinha tido uma providência para salvar o homem. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, no coração de Deus. Entende? Quando a gente fala que Jesus é o primogênito da criação, Deus criou o homem e descansou, mesmo sabendo que o homem ia pecar, mesmo sabendo que o homem ia traí-lo, né? Ia assim decepcioná-lo, e como nós vemos hoje, né, tantas situações assim adversas, pessoas ofendendo Deus, desconsiderando, não temendo a Deus, né? Vendo tudo isso, como é que ele descansou? Ele só podia descansar em cima de uma proposta que ele tinha antes de criar o homem, que era enviar Jesus. Veja que grandeza a gente entender isso, né? Não poderia haver descanso se Deus não tivesse já esse propósito, esse plano de enviar seu Filho amado, né, o Filho do seu amor,
para ser sacrificado no meu lugar, no seu lugar, para derramar um sangue inocente, um sangue puro, e nos comprar de volta. Então, veja que o plano de Deus é perfeito, né? Porque não teria nexo ele ficar feliz de ter criado um homem que, no primeiro momento, iria obedecer à voz da serpente, né? Iria trazer a morte, e essa morte iria passar para todos nós, né? Assim como a morte veio por um homem, a graça também veio por um homem, a salvação também veio por um homem, que é Jesus, o segundo Adão, né? Então, por isso que ele fala, o primogênito de toda a criação, Jesus é o primogênito. Então, quando você recita esse versículo, você lembra disso. Isso é muito importante, é a coisa mais importante no mundo, né? Que Deus não foi pego de calça curta, né? Nossa, eu criei o homem para ser eterno e o homem pecou, né? O homem caiu, né? A queda. Não, ele não foi pego. Ele, desde a fundação do mundo, ele planejou tudo isso que aconteceu. Ele sabia que o homem ia pecar, né? Então, quando eu declaro esse versículo, eu tô assim, exaltando o amor do Pai, né? Que realmente preparou para nós tão grande salvação, e o amor do Filho, né, que se condicionou desde o início, porque na Trindade, né, Deus não escondeu isso de Jesus, ele sabia, né? Jesus sempre soube, a segunda pessoa da Trindade, que ele iria se manifestar em carne, habitar no meio de nós e morrer por nós, né? Depois o verso 16 diz, pois nele, quer dizer, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em João, né, no início do Evangelho de João, acho que é no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quando você está recitando esse versículo, você está dizendo que o que é a criação? Chamar as coisas que não existia como existente. Então, o que Jesus fez? Com a sua palavra, as coisas que não existiam passam a existir, passam a se tornar coisas reais, né? Porque o universo não existia nada, né? No princípio não existia nada. Então, Jesus, todas as coisas foi criada por ele, porque eu imagino a honra que o pai dá para o filho, né? Exatamente porque na criação da obra-prima de Deus, que é o homem, o próprio Jesus iria resgatar para que nós fôssemos famílias de Deus. Então é como Deus desse assim a honra para ele, filho, todas as coisas vão ser criadas por você e vão ser criadas por meio de você e para você. Não é? Veja como Deus honra, porque ele era o primogênito de toda a criatura, né? Então, ele cria. Então, quando a gente está falando isso, e veja que interessante, todas as obras, você se lembra daquela passagem que Jesus diz para Pilatos, né? Pilatos fala que ele tem poder para soltar Jesus, né? Então, Jesus diz, você tem poder porque foi meu pai que te deu poder, não é? Você está aí porque meu pai te colocou aí. Então, mesmo os governos ruins, tudo é feito por Deus, entendeu? Não pense você que são os governos que defendem a Bíblia que são colocados por Deus. Tudo é colocado por ele. Ele é soberano. Ele tem toda a criação. Às vezes as pessoas perguntam se Hitler foi colocado por Deus. Foi. Pode ter certeza disso. O mal foi criado por Deus. Então, ele tinha um propósito nisso, tá? E o propósito, se a gente ler várias passagens, inclusive de Jesus, né?
Coisas terríveis iriam acontecer com os judeus até o momento que nós vivemos, em que parece que daqui para frente já terminou aquela fase em que Jesus disse sobre Jerusalém, que seria destruída, e tudo aquilo que aconteceu com Israel, né? Então, todas as coisas é criado por ele, e para a glória dele, né? Agora, veja o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqui diz que Jesus é antes de todas as coisas, quer dizer, ele tem uma pré-existência, ele existe antes de todas as coisas serem feitas, né? Porque foi ele que fez. Então, ele diz, acho que é no capítulo 8 de João, ele diz para os judeus, para os fariseus, antes de Abraão, eu sou. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Então, é interessante isso, né? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é antes de mim. Mas Jesus nasceu depois de João Batista. Como é que João Batista disse que ele é antes de... Né? Então, João começa dizendo no Evangelho que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A princípio, ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A princípio, ele estava com Deus. Então, veja, no princípio de todas as coisas, que a gente não imagina o que é esse princípio, ele era Deus, ele estava lá no trono, ele é o Senhor, né? Então, ele é antes de todas as coisas. E como é bom, quando a gente recita isso, a gente pensar que o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, o Senhor, ele sempre existiu, ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Então, ele é o Senhor. Veja como a gente, falando essas palavras, como nós estamos exaltando ao Senhor, e isso nos edifica, isso nos traz comunhão com ele, né? A seiva da videira começa, assim, a fazer parte da nossa vida, né? E aí ele diz que nele tudo subsiste, quer dizer, em Jesus está todo o poder. Em Jesus está todo o poder. Quando eu tomo um remédio, um comprimido, normalmente eu lembro disso. Veja, todo remédio ele tem um princípio ativo que cura, né? De onde veio esse princípio ativo do remédio? Você acha que um homem consegue fazer uma coisa assim? Não. Eles tiram coisas que já existem na natureza, né? Deus deu poder ao homem, pela inteligência dele, para ele tirar as coisas que tem da natureza e trazer benefícios. Por exemplo, o petróleo. Não, o homem não cria o petróleo já existe. Então, todas as coisas subsistem em Jesus. Não é? Ele é Senhor, o ar que nós respiramos. Como que você acha, né, o fundamento da química, da física, que sustenta o planeta Terra, que tem milhões de toneladas? Por que esse planeta não cai assim, vupt, né? Deveria despencar, né? Você já pensou? Milhões de toneladas, né? Às vezes a gente olha um avião, por exemplo, ele carrega até 200 mil toneladas, né? Eu fico, quando subo no avião, assim, falando, meu Deus, né? Com esse peso, como é que vai? E o planeta Terra? Quem que sustenta o planeta Terra? Né? Quem fez as leis da física, Renato, da matemática, né? Quem fez esses princípios todos aí? De onde veio isso daí? Dele, né? Glória a Deus. Então, todas as coisas subsistem nele. Né? Toda o movimento de rotação, translação da Terra, né? Todas essas coisas, a vida está nele, ele é que sustenta tudo. Né? Então, quando você recita isso, nele todas as coisas subsistem, você está exaltando, né? Isso enriquece a vida da gente. São palavras, são ensinos, né? Que nós nunca podemos esquecer. Depois diz no verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, né? Veja, nós somos o corpo, ele é a cabeça, né? Ele é o noivo, nós somos a noiva, né?
Então, ele é o Senhor da igreja. Veja, todas as coisas que nós fazemos saem da nossa mente, né? Tudo o que o nosso corpo processa sai da nossa mente, sai do nosso cérebro, né? Se é uma dor, ele vai lá no nosso cérebro. Se nós mudamos os passos, né? O nosso cérebro é que está determinando. Então, tudo está aqui. Então, no plano espiritual, Jesus é o cérebro, Jesus é a cabeça, é o Senhor do corpo, da igreja, das nossas vidas, né? Depois diz, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Então, significa, quando você está recitando esse versículo, você está dizendo que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. A palavra diz que todos nós seremos ressuscitados à semelhança dele, né? Mas ele foi o primeiro, ele venceu a morte. A morte é a nossa maior inimiga. Então, ele foi o primeiro a pisar na morte, ele foi o primeiro a dizer: morte, aonde está tua vitória? Onde está teu aguilhão? Ele riu da morte, percebe? A morte é como se ela fosse uma pessoa, a pessoa mais maldosa do mundo, né? Porque não existe coisa pior que a morte. Então, eu creio que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, lá naquela sepultura, ele sentou lá naquela sepultura, né? Levantou, recebeu a vida, e ele deu uma gargalhada, falou: ah, morte, onde está seu poder? Você perdeu para mim, aleluia. Então, ele é o primeiro a vencer a morte, né? A morte veio pelo pecado, como ele venceu o pecado, ele é o primeiro a humilhar a morte, né? Então, essa é a nossa certeza, que a semelhança dele, nós seremos ressurrectos, né? Assim como ele ganhou aquele corpo glorificado, que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e ele entra pelas paredes, né? Porque estava tudo fechado, e ele se apresenta no meio. Então ele estava com um corpo em que o corpo atravessava a parede, mas aquele corpo também comeu peixinhos, com os peixinhos assados lá com os discípulos, né? Que corpo é esse, né? Que corpo maravilhoso é esse? Esse é o corpo que nós vamos ter. Então, ele foi o primeiro, ele é o primogênito de todas as coisas, né? Então, se nós olharmos para ele, assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados, mas nós glorificamos, porque ele é quem abriu o caminho para nós entrarmos na eternidade. Então, veja, a princípio diz que ele nos comprou de volta, maravilhoso, que ele perdoou os nossos pecados, é maravilhoso, mas e daí? Que bom, né? Nós temos nossos pecados perdoados. Mas ele diz que não, que nós também vamos, à semelhança dele, ressuscitar dos mortos, e nós vamos entrar pelos portais eternos, assim como ele entrou, e vamos estar na eternidade com ele, né? Que Paulo diz que nem olho viu, nem olho viu, nem ouvidos ouviu, né? Nem ouvido ouviu, nem entrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, Paulo teve uma experiência, né? Então ele diz: olha, você pode achar lindo o mundo, você pode achar lindo comer, achar lindo as pessoas, achar maravilhoso, mas o que Deus tem preparado é muito melhor do que isso, percebe? Então você imagina, né, que o mundo tem coisas maravilhosas, coisas lindas, né? Mas o que Deus tem preparado para nós é melhor. Então, para que em todas as coisas ele tenha a primazia, a supremacia, o primeiro lugar, tudo pertence a ele, né? Ele tem o primeiro lugar. Veja que Deus Pai honra o Filho, né? Esse é meu Filho amado, em que me compraz. Então, ele honra o Filho, tudo por quê? Porque o Filho aceitou ser morto antes da fundação do mundo, né? O verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, habitasse toda a plenitude. O que significa isso? Que em Jesus habita toda a plenitude de divindade. No corpo de Jesus, né, habita
todo o poder, porque ele diz, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, em Jesus, o Pai se agradou disso, foi de agrado de Deus Pai, que nele residisse todo o poder nos céus e na terra. Então, quando você confessa isso, você fala, nossa, o meu Salvador, nele habita todo o poder nos céus e na terra. O que esse nome pode fazer por mim? Né? Esse nome que, em nome dele, eu expulso demônios, em nome dele eu recebo cura, em nome de Jesus eu oro, intercedo, né? Porque nele está todo o poder. Agradou o Pai que nele estivesse todo o poder, né? No verso 20, já estamos terminando, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, veja, através do sangue de Jesus, e como isso é importante, ele nos reconciliou com ele mesmo, ele nos reconciliou com Deus, mas ele não só nos reconciliou com Deus, ele reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer dizer, quando houve o pecado, todas as coisas do universo, elas ficaram como que manchadas, como em trevas. Todas as coisas por causa do pecado. Não é? Não sei se vocês viram, eu gosto muito de desenho animado, né? E principalmente o das Disney, né? Que tem muito boa qualidade, né? Quando assisti aquele A Bela e a Fera, não é? Então a fera era um monstro, não é? E ela só ia deixar de ser monstro quando alguém amasse a fera, né? E um dia alguém, que é a Bela, viu a fera e teve assim pena e amou a fera, né? E quando ela beijou a fera, então tudo que era trevas, né, começaram a virar coisas lindas, maravilhosas, né? Então, primeira coisa, a pessoa, que era um monstro, ficou um homem bonito, né? E o palácio, e as florestas, e todos os objetos que estavam enfeitiçados dentro de casa, tudo ficou lindo novamente, né? Então, o que Jesus fez foi isso, sabe? Tudo estava manchado pelo pecado. Não é só o homem, a terra estava manchada, o universo estava manchado. Então, pelo sangue de Jesus, ele reconciliou, tudo foi limpo, tudo foi purificado novamente. Então, você imagina, você está recitando esse exercício, que poder isso tem na tua vida. Percebe? Você reconhecer isso, você confessar isso todas as noites, né, o que Jesus fez. E no verso 22, fala de outra reconciliação. Diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte de cruz, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que lindo, no corpo de Jesus. O que tem que ver o corpo de Jesus? Uma coisa é o sangue, outra coisa é o corpo, tá? O sangue purifica, e no corpo de Jesus é onde ele absorveu todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades foram dentro do corpo dele. E quando ele morre na cruz, os nossos pecados morrem junto com o corpo dele. Então, acaba com o corpo dele. Então, mediante a morte de cruz, ele nos reconciliou. Para quê ele nos reconciliou? Olha que coisa linda, irmão. Para apresentar-nos perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, graças a essa morte, você crendo nessa morte, Jesus te apresenta diante dele como santo. Quer dizer, o que é santo? É separado. Não é? Você já não é mais do mundo, Jesus já te separou, já comprou de volta. Ele te apresenta como inculpável. O que é inculpável? É inocente, é sem culpa. Não é? Então, significa, vamos admitir, você passou um dia ruim, você fez alguma coisa que te fez mal, que te prejudicou, mas você fala, nossa, Jesus disse que pelo corpo dele, ele me apresenta perante ele como inculpáveis, então eu não tenho mais culpa. Acabou a culpa.
Percebe? Então, essa é a palavra de Deus, ninguém está inventando isso, né? E como irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa perfeita. Porque se você não for perfeito, você não pode estar diante de Deus. Mas a perfeição não está em nós, a justificação não está em nós. Ele nos justifica, ele nos faz perfeitos. Então você imagina você confessar isso todas as noites para ele. Olha, eu sou perfeito, o Senhor me apresenta como perfeito, que lindo é isso, Jesus, muito obrigado. Né? Então, né, você se olha, eu me olho, meu Deus, olho para o meu passado, olho para a minha vida, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas Jesus me vê como perfeito. O que eu vou fazer? Se ele quer assim, está feito assim. Aleluia. Glória a Deus, né? Eu sou perfeito, percebe? Não importa o meu passado, não importa mais nada. Graças à reconciliação que ele fez no corpo da carne dele, no corpo da carne. Repete isso, no corpo da carne, isso é importante. Ele me vê perfeito, né? Não importa o que as pessoas acham de mim, o que importa é o que Jesus acha de mim. Ele já me apresentou como perfeito. Né? Então, nós tiramos até aquele sentimento de culpa. Agora eu posso dormir em paz. Se Jesus declarou isso, eu posso dormir em paz. Se eu sou santo, sou inculpável, eu sou irrepreensível. Não tem homem no mundo que possa me repreender diante de Deus. Quem levantará as mãos para acusar aqueles que são separados por Deus? Quem vai levantar o seu dedo contra mim? Percebe? Diante de Deus, irmãos. Então, veja como é coisa maravilhosa a gente ter um texto assim gravado na nossa mente e confessar isso diante do inimigo, em situações adversas que nós tivermos. Eu vejo que isso pode nos dar assim, um sono perfeito. Amém, queridos? Amém? Tem mais um louvor aí para antes da gente orar? Oi, pastor, a gente não tinha colocado, mas se quiser a gente pode pensar alguma coisa aqui. Tem. É sempre bom, né? Um louvor para a gente. No louvor a gente vai meditando um pouco sobre a palavra, né? Até se você quiser um dos que você colocou, um dos dois, novamente. Tá bom. Pode ser? Pode. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar, dizer:
Renato, a palavra é sua agora. Amém. Eu só gostaria de lembrar o seguinte. Há 3 semanas atrás, o Cascaldi nos mostrou o amor de Deus com o Pai. O Pai, paizão, o Pai querido, o Pai que carrega no colo, o Pai que é Pai. E essa palavra foi confirmada pelo Clésio no domingo seguinte, quando ele usou o exemplo da Luciana, que estava com um bebê no colo, bebê de meses, né? E até ele falou o seguinte: Luciana, o que esse bebê trouxe de bom para você até agora? Tirou noite de sono, toda hora está chorando, toda hora quer mamar, toda hora tem que trocar a fralda, mas se alguém mexer com ela, você vai sentar a mão, vai correr atrás, vai defender seu filho, né? Então, o que nós podemos oferecer a Deus? Nada. Nós podemos oferecer choro, fome, fralda suja, mas mesmo assim, Deus nos ama. Essa foi a palavra que o Cascaldi nos deu. Semana seguinte eu falei sobre a oração de Davi. Cria em mim um coração novo, porque Davi sabia da criação de Deus. Deus criou tudo do nada. Então ele poderia criar um coração novo, né? Poderia criar em nós, em mim, um coração novo. E hoje o Senhor está falando da justificação da nossa vida pelo sangue de Jesus. Que pacote maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Só um Deus como o nosso poderia nos proporcionar esse conforto no coração, essa alegria no coração, dele ter nos escolhido para conhecê-lo um pouco mais dessa maneira. Eu desejo ardentemente que o Senhor continue falando ao coração desse grupo aqui, porque essas coisas que Deus tem falado é tremendo. É algo para sustentar a nossa vida de uma forma definitiva, para não duvidarmos mais do Senhor. Começando pela minha vida, começando por nossas vidas aí, e que sejamos, assim, os propagadores, se essa é a palavra correta, do que Deus tem feito em nossas vidas, para que outros também tenham essa alegria de conhecer o Senhor, como nós conhecemos. Que o Senhor use a minha vida, a vida de cada um de nós aqui, para falarmos com ousadia, como nós temos ouvido dele com ousadia, em nome de Jesus, né? Amém. Nós vamos passar agora para o nosso momento